Oi, gente, estamos de volta em mais um vídeo para o podcast Endomarketing Brasil, diretamente aqui do Congregar 2022. Há pouco nós tivemos a palestra Novo Mundo do Trabalho, a Era da Personalização e seus Desafios. O palestrante está aqui ao nosso lado, Rafael Souto. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado. Ele é fundador e CEO da Produtive Carreiras e Conexões com o Mercado, né? Rafael, tu falaste bastante sobre essa questão desse novo mundo do trabalho e da era, estamos numa era da personalização, certo? Explica um pouquinho para nós esse contexto. Tudo bem. Primeiro é um prazer estar aqui contigo, conversando sobre essas transformações no mundo do trabalho. Muito bacana estar com o pessoal. Bom, a era da personalização, ela é uma evolução, a sequência de uma transformação que já vinha acontecendo no mundo do trabalho. A gente saiu de um longo período em que as pessoas tinham um plano de carreira determinado pela empresa, as relações eram de comando e controle, a empresa determinava o futuro do indivíduo, e a sociedade foi avançando e esses sistemas começaram a não funcionar mais. Primeiro, porque a empresa não consegue dar plano de carreira para ninguém, porque ela não tem previsibilidade das estruturas. O indivíduo passa a ser protagonista. Nem das estruturas e nem de como vai ser o mundo, né? Nem vai, porque tem muita imprevisibilidade, né? As coisas não são mais como você tinha 40, 50 anos, você tinha previsibilidade. A personalização surge como um passo adiante nessa transformação que a pandemia, em que pese que foi todo o drama de saúde pública, do ponto de vista de trabalho, teve muita mudança. E as pessoas começaram a olhar mais para o seu life design, o seu desenho de vida, começaram a olhar mais para propósito, começaram a tentar avaliar melhor o equilíbrio de propósito com o dia a dia do trabalho. E isso fez com que as empresas tivessem que reavaliar suas estruturas. Então, a personalização é uma nova ordem mundial do trabalho em que o indivíduo passa a ser protagonista e a organização precisa dar condições para esse protagonismo avançar. E aí a gente vai conversar aqui na sequência, traz muitos desafios para o líder, para o desenho da organização, para o jeito de funcionar, para poder, de fato, personalizar a experiência de cada um. E personalizando, Cris, é que a empresa consegue engajar, né, atrair, engajar e manter esses talentos na organização. Porque se ela quiser um sistema que de um jeito sirva para todo mundo, os talentos não querem mais isso. Eu quero construir a minha carreira, eu quero personalizar, eu quero fazer. Se eu não der condições para isso, eu vou perder as pessoas mais talentosas. Isso implica quebrar vários paradigmas que nós temos aí com relação a carreiras dentro de empresas, né? Conta um pouquinho mais sobre a questão dos impactos a nível do indivíduo. Implica, sim, quebrar vários paradigmas. Do ponto de vista do indivíduo, primeiro, é cada um de nós entender que não existe mais um caminho pré-definido pela empresa. Eu preciso ser protagonista da minha trajetória. Eu preciso explorar oportunidades. Eu falei no evento há pouco aqui no Congregar sobre a história da mentalidade de crescimento. O indivíduo hoje, para de fato ter sucesso nesse mundo do trabalho, ele precisa estar sempre disposto a aprender, desaprender, aprender de novo. No passado, a gente tinha ciclos muito longos. A pessoa estudava, entrava numa empresa, se aposentava nela, e as coisas eram muito mais estáveis. Hoje eu posso entrar e a minha carreira ser totalmente transformada no meio da minha jornada. Então, eu vou estar sempre aprendendo, ressignificando a minha trajetória, construindo alternativas de carreira. Então, a grande transformação para o indivíduo é que ele tem que assumir o protagonismo da trajetória. E isso não é fácil, porque durante quase 100 anos, as pessoas foram criadas numa cultura de paternalismo. O RH dá tudo, a empresa dá tudo, o indivíduo era guiado. E agora ele precisa assumir o protagonismo da trajetória dele. Sim, ele entendia qual era aquele plano de carreira e o que ele precisava fazer para persegui-lo, certo? Isso. Hoje em dia, tudo deveria pelo menos partir das vontades, dos talentos, certo? Partir dos interesses dele, dos desafios, e ele construir um plano de desenvolvimento para aproveitar as oportunidades. Quando eu falo sobre isso, algumas pessoas me dizem, mas Rafael, eu não posso construir tudo que eu quero, e se não tiver a vaga, se não tiver o projeto, como é que faz? Mas eu, como indivíduo, preciso considerar os cenários, o que está acontecendo na organização, quais são as áreas que estão crescendo mais, qual é o espaço que tem, para ir organizando e adaptando a minha estratégia. Procurar conversas de carreira com pessoas que eu entendo que são referências, mentores, para organizar o meu plano de desenvolvimento. Ou seja, o projeto não vem da empresa. Eu preciso organizar a minha estratégia e me preparar para esses desafios que vão surgindo. Que bacana. E com relação à organização e ao líder, o que a gente pode dizer? Pois é, em relação ao líder, tem uma super transformação.
O líder que no passado definia o futuro, ele dizia, não, a Cris agora vai para a área tal, o Pedro assume não sei o quê. Esse líder não consegue mais engajar os talentos. Ele vai ter que investir mais tempo em diálogos permanentes de carreira com a equipe para entender os interesses e facilitar o desenvolvimento desse indivíduo na empresa. O líder tem que favorecer a livre movimentação dos talentos. Uhum. E antes não era assim. O líder dizia, não, a pessoa não vai sair da área porque eu não quero que ela saia, ela não está pronta. Eu sempre digo que tem muita coisa na empresa que é comando e controle. Meta, rotina, segurança, questões regulatórias, mas a carreira não. A carreira, eu preciso ter um papel de conselheiro como líder. E a organização também tem que revisitar os seus processos. Será que eu estou criando uma cultura de aprendizagem e protagonismo? O meu recrutamento interno está favorecendo o desenvolvimento das pessoas? O meu jeito de funcionar, do ponto de vista de movimento, de como organizar as áreas, está favorecendo que esses talentos fluam na empresa? Eu digo que o profissional de gestão de pessoas tem um papel de ser um provocador dessa transformação. E na hora da verdade, na hora do movimento interno, na hora do recrutamento, na hora ele realmente se posicionar e provocar essa mudança. Olha, nós temos que estimular o protagonismo, nós temos que estimular o diálogo para que esse indivíduo flua na empresa. O projeto Endomarketing Brasil, que inclui este podcast, é uma realização da Pix Media, startup com foco em soluções de comunicação interna. Mais de 500 clientes confiam na Pix Media para levarem as suas principais mensagens a quem realmente interessa, com ferramentas dinâmicas e intuitivas, como a TV corporativa e o app para colaboradores. Se você quer saber mais sobre as soluções da Pix Media e entender de que forma nós ajudamos os nossos clientes a se comunicarem melhor com os seus colaboradores, acesse o site www.pixmedia.com.br e converse com um de nossos consultores. Por algumas experiências que eu tive de mercado e também por já ter ouvido alguns profissionais da área falarem, muito do que se viu, claro, num momento de transição, eu imagino, mas as empresas começaram a falar, você é o protagonista da sua carreira, mas elas não disseram como, né, que a pessoa podia. Então, quer dizer, via pessoas meio perdidas. De um dia para o outro já não tinha mais plano de carreira, a empresa colocou toda a responsabilidade naquela pessoa e ela não sabe nem por onde começar. Essa é uma realidade que tu também vê, assim, que ainda precisa... Sim, muito. E eu acho que a empresa, eu acho que ela precisa definir o que é a carreira nessa empresa. Eu tenho defendido, a gente tem feito isso com vários clientes da Produtiva, a construção de um manifesto, de uma visão, as diretrizes, como é que é a carreira aqui nessa empresa? A gente acredita em protagonismo, beleza, como é que isso funciona? Como é que eu cresço? Eu, por exemplo, defendo um modelo em que a carreira, a gente tem que deixar claro para a pessoa, desde o primeiro dia, como é que funciona a carreira. Então, imaginando que você está entrando na empresa, eu digo, Cris, bem-vinda aqui à empresa. Para você se desenvolver, nós temos 4 coisas para olhar. A sua performance, primeiro, quer dizer, você está entregando resultado, não está entregando, isso é base para você poder se desenvolver aqui. Segundo, os seus interesses de carreira. Nós vamos fazer diálogos, não vai ter um plano pronto para você. Nós vamos fazer diálogos, mapear os seus interesses, vamos ver planos de desenvolvimento. Terceiro, nós vamos olhar o seu potencial, a capacidade de aprendizado, o que a gente lê que você pode fazer. A empresa vai olhar isso. E quarto, nós vamos debater as vagas que surgirem, o espaço organizacional, porque ninguém vai fazer ajeitograma e criar uma vaga para a pessoa. Então, explicar como funciona a carreira, ter um manifesto claro sobre isso é um papel organizacional importante. Porque senão, de fato, as pessoas ficam perdidas. Eu sou protagonista, mas como é que funciona o jogo? Como é que eu organizo isso? E também dar ferramentas. Ferramentas para autorreflexão, ferramentas de desenvolvimento, conteúdo, movimento para esse indivíduo conseguir, de fato, construir. É o que a gente chama de cultura de aprendizagem. É como se eu criasse um ecossistema em que a pessoa vai aprendendo e construindo a jornada. Sensacional. Para a gente fechar... a gente tem mais uma questão aqui referente à carreira linear e à carreira em nuvem. Foi um outro ponto super bacana abordado na palestra. Explica para nós a diferença. Boa. Olha só, Cris. A carreira linear é aquela clássica que a gente conhece. As caixinhas, a pirâmide lá hierárquica. Eu não acho, e comentei isso no evento agora há pouco, que ela vai desaparecer. Vai todo mundo virar o Spotify, a Amazon, trabalhar só por projetos e tal. Eu acho que para a imensa maioria das empresas, o organograma ele é necessário. Mas a pergunta que fica é, ele é cada vez mais limitado. Porque as caixinhas, o indivíduo está numa caixinha aqui dentro da estrutura.
nem sempre representa a melhor forma dele contribuir. A carreira em nuvem é um jeito desse indivíduo contribuir em outras atividades dentro da empresa de acordo com o interesse de carreira dele. Então, imagina que você está lá dentro da empresa numa posição, sei lá, de analista financeiro. Um cargo, a carreira linear. Mas você tem interesse em contribuir com o marketing digital. Você pode se candidatar a um projeto dentro da empresa de marketing digital, seguir tendo a posição original no linear e contribuir. Qual é a base? O potencial de contribuição da pessoa pode estar além da caixinha que ela ocupa. O segredo para isso dar certo é a gênese do projeto vir da organização, mas a pessoa ter direito de se candidatar ou não a essa carreira em nuvem. Porque eu não posso impor um projeto adicional para alguém. Ela vai seguir tendo a carreira linear dela e ela vai para um projeto novo. E hoje a gente tem ajudado empresas de diversos setores, inclusive dos mais tradicionais, como metalurgia, indústria de base, a criarem a carreira em nuvem para dinamizar. E aí volta a sua questão anterior. Qual é o papel da empresa? Dar ferramentas e oportunidades para as pessoas serem protagonistas. Se eu, como organização, construo um conceito de carreira em nuvem, eu estou cumprindo a minha missão de dar espaço. Aí o indivíduo protagonista vai ter que ir lá se candidatar, fazer o movimento, se interessar, para poder se experimentar também, né? Conhecer coisas novas, se experimentar. Daqui a pouco não é uma carreira que ele vai decidir seguir 100%, mas ele teve aquela experiência. Isso. Supriu, digamos que aquele desejo, ou mesmo ele entendeu que não era bem por ali, né? Pode ser, a gente fala que um projeto em nuvem pode ser uma forma de você conhecer uma área nova e até mudar a sua carreira, porque gostou, Sim. ou simplesmente para melhorar o que a gente chama de visão T, que é aquela parte da visão holística. Imagina que a carreira é um T, a linha vertical é a minha área e a linha horizontal são as outras áreas. Um bom jeito de eu aprender coisas novas, mesmo sem querer mudança de carreira, de área, é participar de um projeto. Então a carreira em nuvem é uma estratégia de aprendizagem, é uma forma de oxigenar as carreiras, é uma forma de dar movimento. As pessoas querem às vezes sair da rotina e cumprir a minha missão de oferecer oportunidades para as pessoas se desenvolverem. E aí tem um outro ponto. A liderança precisa favorecer isso. Porque se o líder chegar e dizer, não, mas a Cris não vai, porque ela já está aqui na posição, não quero que ela vá no projeto. Não. O indivíduo tem que ter protagonismo, trabalhar com o líder dele, a organização da rotina, mas o líder não pode ser um bloqueador. Porque senão, que protagonismo é esse se o indivíduo não pode se movimentar na empresa? Muito interessante, inspiradora. Tenho certeza que o pessoal saiu muito mexido da tua palestra, Rafael. Conta para nós qual é a principal mensagem que tu gostaria que tivesse ficado para as pessoas após a tua fala. Eu diria que a principal mensagem é, primeiro, compreender que a gente está num processo de mudança e que a gente precisa entender que isso é uma versão beta, é uma versão em construção. Porque às vezes a gente também, quando sai desses eventos, fica muito provocado, parece que está tudo errado. Mas a gente não está fazendo nada disso. Então, a minha mensagem é, isso é uma caminhada. Isso é uma caminhada. É claro que o nosso papel é provocar e trazer os cases e inspirar, mas a gente está num processo. A carreira em nuvem, por exemplo, é uma caminhada. O líder que durante 100 anos era o cara que fazia comando e controle, mandava na carreira das pessoas, agora tem que fazer diálogo de carreira. Nós temos que entender que isso exige um tempo. Talvez ele precise olhar para a carreira dele, fazer autorreflexão para poder ajudar o outro. E isso é uma caminhada. Então eu acho que esse novo papel do indivíduo, do líder e da organização nesse mundo do trabalho, que a gente chama de era da personalização, é uma caminhada. E a minha mensagem é que a gente tem que ir dando passos dia a dia nessa direção, porque é para esse lado que o mundo vai caminhando. Sensacional. Muito obrigada pela tua contribuição. Aonde que o pessoal encontra os teus conteúdos? O pessoal pode seguir a Produtive nas redes sociais. Produtive está lá no Instagram, está lá em todas as redes sociais. Podem me localizar no LinkedIn, que é a rede social que eu mais uso. Então eu publico muito conteúdo lá. Se quiserem achar o meu perfil lá, Rafael Souto, no LinkedIn, vai ser um prazer estar conectado. Também, se quiserem acessar o site da Produtive, www.produtive.com.br, lá na área de conteúdo a gente tem todos os artigos, vídeos e materiais que a gente deixa disponível para inspirar as pessoas nessa transformação. Sensacional. Muito obrigada, viu? Obrigado, Cris. Parabéns pela palestra. Obrigado. Até mais. Valeu, obrigado. Obrigada, gente. Por enquanto é isso.